Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos dirigir, que a Tua palavra nos traga agora revelações para a glória do Teu santo nome. Amém, amém. Pode sentar. Você não vai conhecer nenhuma pessoa relevante nesta vida que tem uma história só de coisas bonitas para contar. Toda pessoa relevante, uma pessoa que ela faz a diferença onde está. Se você parar para ouvir a história dessa pessoa, se ela te contar só coisa bonita, ela está escondendo. Porque eu lhe garanto que essa pessoa tem partes da história dela que não são bonitas. Mesmo ela hoje tendo se tornado uma pessoa relevante. Até na Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus tiveram histórias que alguma coisa não foi tão bonita assim. Veja a história de Abraão. Abraão recebe uma ordem de Deus e nós costumamos olhar para ele sempre para esse lado da sua obediência. Sai da sua terra, deixa a sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E ele obedece, quase totalmente. Era para ele deixar a sua parentela, mas ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E esse moço traz atrasos na vida de Abraão. Quase que atrapalha os planos de Deus na vida de Abraão. Precisou chegar um momento registrado lá em Gênesis capítulo 13, em que Abraão tem que chamar Ló e falar: olha, não dá mais para a gente ficar junto. Os nossos pastores, os nossos empregados, nossos servos, estão brigando entre eles. E Abraão estava prevendo que logo, logo essa briga os alcançaria também. Então ele diz: nós não podemos andar juntos mais. Escolhe para o lado que você vai. Se você for para esse lado, eu vou para o outro. Se você for para esse outro aqui, eu vou para aquele outro lá. Mas a partir de hoje não dá mais para a gente andar juntos. Se ele precisou chegar a esse momento, é porque primeiro ele errou. Ele não devia ter feito o que fez. Mas isso está na história dele. Teve um outro momento que ele mentiu ao dizer que a sua esposa não era sua esposa, que a sua esposa era sua irmã. Ah, mas ele fez isso para protegê-la e para se proteger também. A própria palavra diz isso, que ele ficou com receio, que se soubessem que ela era a esposa, sendo ela tão bonita, o que fariam? Não dava para casar com uma que já fosse casada, mas dava para casar com uma que fosse viúva. Então Abraão, pensando também em si, acabou aceitando essa mentira. Abraão. Deus fez uma promessa para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Sua descendência será assim, ó. Dá para contar as estrelas? Não dá não, Senhor. Dá para contar os grãos de areia na sua mão? Não dá não, Senhor. Pois é, assim que vai ser sua descendência. Uma promessa, a promessa está feita. Um dia a mulher dele chega com ele e fala: eu consultei um advogado, e esse advogado consultou o código de Hammurabi,
Tem advogados aqui? Sempre tem. Tem. Vocês sabem muito melhor do que eu o que é Código de Hammurabi, né? Acho que faz parte, deve fazer parte das primeiras aulas de vocês no direito. Ela foi consultar um advogado, e o advogado falou: no Código de Hammurabi está dizendo aqui que se você é estéril, para que a sua família possa ter continuidade, você pode escolher uma serva sua para deitar-se com o seu marido, e o filho que ela tiver com o seu marido, na verdade, será como se fosse um filho seu, e assim vai dar continuidade à família. E não tem nada de errado não, isso é legal, você tem um bom direito nas mãos. E ela foi e contou para Abraão. Gente, é lógico que não foi exatamente assim, tá? Mas pensando assim, é como se ela chegasse e falasse: meu marido, eu consultei um advogado, e ele disse que você pode ter um filho com uma das servas da gente. Ah, é? Ele falou: qual seria a serva? Ela: Agar. Ele: tá bom. Ele aceitou. A gente não gosta muito de questionar essas coisas, porque afinal de contas é de Abraão. Gente, mas é para questionar sim. Porque ele podia muito bem ter falado assim: de jeito nenhum, mulher. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu vou aguardar. Você vai ficar grávida. Ele não falou não, irmãos. Ele teve um filho com ela. Essa parte da história, vamos ser sinceros, ela não é bonita. Só que nada disso impediu de que Abraão se tornasse o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 11, dito pelo apóstolo Paulo a respeito dele, o seguinte. Romanos capítulo 4, versículo 11 diz: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Ou seja, é por isso, por conta desse versículo aqui, que a gente costuma dizer que Abraão é o nosso pai da fé. É o pai de todos aqueles que creem. Quem crê? Então Abraão é seu pai. É isso que a Bíblia está dizendo. Ou seja, a parte dessa história não tão bonita na vida de Abraão não impediu de que ele se tornasse quem ele tinha que se tornar. Não julgue essa mensagem antes de eu encerrar, combinado? Amém? Não faça cortes. Espere até o final. Moisés, para falar pouco de alguma falha dele, eu vou falar dessa. Ele foi castigado por ter ferido a rocha, numa atitude de ira, quando Deus havia ordenado que ele apenas falasse. Ele só deveria falar com a rocha. E portanto ser obediente ao que Deus havia ordenado. Mas a Bíblia diz que ele fere a rocha. Uma vez, duas vezes ele fere a rocha. E antes disso, mostrando a sua ira, ele ainda trata o povo de povo rebelde. Deus não gostou disso. E naquele momento Deus, como se cancelasse o que ainda tinha para acontecer a partir de Moisés. E saibam vocês que ele, sendo libertador do povo hebreu, não entrou na terra prometida. Mas sabe o que é interessante? Isso não impediu que Moisés se tornasse o profeta mais importante nas três principais religiões do mundo: islamismo, judaísmo e cristianismo. Eu não conheço um outro que seja respeitado de uma forma tão intensa como Moisés, nessas três religiões quase que simultaneamente. Moisés tem uma parte da história que não é tão bonita. Nós temos uma cultura na nossa mente da visão de homens e mulheres de Deus na visão dos santos católicos, como sendo pessoas perfeitas, boníssimas demais, que não pecavam, que não erravam. Esta é uma cultura religiosa, é uma visão que veio para nós.
que desde cedo, se não todos, mas a maioria aqui, criado dentro do catolicismo, fomos ensinados não só a venerar, mas a adorar santos. Beijar aquelas fitas penduradas, fazer procissão, respeitá-los com uma religiosidade intensa, por enxergarmos como pessoas que eram perfeitas. E talvez essa nossa visão nos impeça de perceber que na vida de grandes homens e mulheres de Deus tem uma parte de uma história feia, não necessariamente apenas por ser uma história de pecado ou de erros, mas de um acontecimento, como por exemplo, na vida de Jesus. Na vida de Jesus teve uma parte ali que a gente pode considerar como uma história feia. Jesus, querido, como é que eu posso dizer uma coisa dessa? Mas é verdade. E vou te mostrar dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra em Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 22 e 23. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, quem está dizendo isso foi Moisés, tá? Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Por isso que a palavra de Deus vem lá no Novo Testamento dizer que Jesus se tornou maldito por Deus e pelos homens, por todos nós, por nossa culpa. Então, se você analisar ao pé da letra, religiosamente, tem uma história na história de Jesus que ela também não é bonita. Alguém dizer que Jesus Cristo foi crucificado. Meu Deus, morreu crucificado, foi? Foi. Nossa, então boa pessoa não era. Qualquer um que morresse morte de cruz se tornava maldito por Deus e pelos homens. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu estou te mostrando que na história de grandes homens havia sempre alguma coisa, mesmo que não fosse um erro pessoal. No caso de Jesus, não teve pecado nenhum, sem mácula, sem mancha, jamais pecou. Mas tem uma coisa registrada na história dele que era como se fosse uma história que não é boa de se contar. Por exemplo, a genealogia dele diz que na família de Jesus tinha uma mulher que era prostituta. Está lá no primeiro capítulo de Mateus, Raabe. Na genealogia de Jesus está dizendo que tinha um homem chamado Manassés, que era feiticeiro, que queimava os seus próprios filhos vivos em sacrifício aos seus deuses. É da família de Jesus. Eu estou querendo te mostrar que não tem um aqui que tem uma vida que, quando você olha para trás, não tem coisas que você gostaria de esconder, coisas que você não gostaria de contar, coisas da sua história que não são bonitas, ou por erros seus, ou pela sua origem, ou por coisas que outros fizeram que você se envergonha. E são essas coisas que às vezes nos impedem de enxergar na nossa vida a possibilidade de um crescimento, porque olhamos para essas coisas e pensamos: comigo não dá para acontecer. Que maravilha a mensagem que o pastor pregou, falando sobre crescimento, sobre mudança, sobre transformação, sobre vitória. Pena que não pode acontecer comigo. Por quê? Não, é porque na minha história, quem está entendendo? Então você acha que isso pode acontecer na vida de todo mundo, mas você acha que não pode acontecer na sua.
Eu vou fazer uma coisa aqui sem pedir autorização, mas como um dia ele mesmo postou dando o testemunho dele, eu me sinto na ousadia de fazer isso. Leandro, por favor, fique em pé. Você não sabe, mas eu conheci uma pessoa que te conhece muito bem e que te conhece do passado. Aquele passado que você mesmo postou quando você entregou a vida para Jesus. E ele te conhece hoje. E ele disse para mim que fica impressionado. Falou para mim e para a pastora Cida. Ele fica impressionado em ver o que Deus fez na sua vida hoje. Eu só fiz isso porque você postou. Quem posta na rede social é porque não tem problema falar para esse número de pessoas. Glória a Deus. Você está entendendo? Então hoje eu vejo esse moço sendo elogiado por alguém. Eu vejo esse moço firme aqui na casa do Senhor. Só que na história dele tem uma parte que ele não gostaria de contar. Ele conta para mostrar o que Deus fez. Mas eu acho que se ele pudesse, era uma parte que apagava. Como eu tenho na minha vida, como você tem na sua. Então não tem parte feia da sua história que impeça o Senhor de fazer na sua vida o que Ele tem para fazer. Oh glória! Mas algumas coisas você precisa saber. Primeiro, saiba que Deus não nos criou para vivermos pela metade os planos de nossas vidas. É impossível que Deus tenha criado você para a mediocridade. É impossível que Deus tenha criado você para que você não cresça. É impossível que Deus tenha criado você para a vergonha. É impossível. Deus é um Deus de honra, é um Deus que sabe honrar. Deus, Ele quer te colocar em lugares altos e essa promessa é dEle. Portanto, não importa se tem alguma parte da sua história que ela não é agradável de se lembrar. Não se importe com isso. Não se importe se até agora não foi, se até agora não deu, se até agora não aconteceu. Essas coisas não têm o poder de determinar que a sua vida será assim. Você tem tudo para crescer porque nasceu para isso. Tem um DNA em você, está dentro de você o sucesso, está dentro de você o seu crescimento. Sabe por quê? Porque isso será para honrar, glorificar, bendizer, exaltar o nome daquele que te criou. É para a glória dEle, é para o louvor do nome dEle. Pastor do céu, então por que não está acontecendo comigo? Não é isso que pega? Deixa eu te mostrar algumas coisas. Primeiro, por ignorância. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então é ignorância. É você não conhecer. O quê? A resposta está aqui também. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Agora escute. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então que tipo de ignorância é? Uma ignorância sobre as leis de Deus. Uma ignorância em relação aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, às leis de Deus sobre a sua vida. Quando você tem ignorância em relação a isso, isso impede você de ser quem você nasceu para ser. Por favor, me diga que você está entendendo isso. E sabe sobre quem o Senhor estava pegando aqui? Não era com o povo não. Era sobre os sacerdotes. Se você prestar atenção, você vai ver que essa palavra não era para o povo. Essa palavra era para os sacerdotes que estavam deixando de ensinar o povo sobre as leis. Eu não quero essa culpa sobre a minha vida. Eu estou te dizendo que o caminho para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade é a obediência às leis de Deus. Eu estou te alertando.
Porque não saber disso e, consequentemente, não viver, portanto, isso, por não saber, por conta dessa ignorância, impede você de crescer. Então tem gente que não é quem deveria ser, porque não sabe quem nasceu para ser. Os 2 dias mais importantes da história da nossa vida: primeiro, o dia que você nasceu. Segundo dia mais importante da história da sua vida: o dia que você descobre para que nasceu. É o dia que você descobre o seu propósito. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Eu não existo para outra coisa que não seja para transformar vidas pelo conhecimento da palavra de Deus. Se eu tentar fazer qualquer outra coisa, eu vou estragar tudo do plano de Deus na minha vida. Eu não sirvo para outra coisa, eu não vou prestar para outra coisa. Deus pode ter me dado conhecimento de uma área, de outra e tal, mas todas elas convergem para o mesmo objetivo. Eu trabalho para o crescimento da vida das pessoas. Eu não trabalho para outra coisa nessa vida. Esse é o meu propósito. Qual é o seu? Você existe para quê? Quando você descobre isso, esse é o segundo dia mais importante da história da sua vida. Eu vou te dar uma dica. Ainda que eu não saiba exatamente o que você tem para fazer de maneira específica, uma coisa eu te digo: é algo que vai dar certo. É algo que você tem para fazer, que você vai fazer de uma forma excelente. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Você vai ter sucesso nisso. Deus não colocou você nesse mundo para você vir fazer turismo aqui. O Senhor te colocou aqui com propósitos específicos, extraordinários. A sua vida é para fazer a diferença. O dia que você faltar, todo mundo vai sentir falta de verdade, porque você é o cara. É a cara. E eu não estou brincando a falar isso. É de verdade. Você é uma pessoa fora de série. Não tem outro. Você não foi fabricado, sabe? Robozinho, tudo igual. Suas impressões digitais não se repetem. Em aproximadamente 8 bilhões de pessoas na face da terra, sem contar com aqueles que já morreram e os que vão nascer. Essas impressões digitais não se repetem. Você é único, exclusivo. Uma das palavras usadas por Deus para falar da sua criação, Ele chama a sua criação de um poema. Deus te fez como se faz um poema. É isso que você é. Davi reconheceu isso, por isso que ele era um cara fora da curva. Porque ele entendeu quem ele nasceu para ser. O Senhor me conhece quando eu ainda era um embrião, e todos os dias da minha vida foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Sabe como é que ele fala da criação dele? Ele diz que de uma forma terrível o Senhor me fez. Olha, terrível, de forma poderosa, tremenda, extraordinária. Esse é você. Pastor, mas se eu sou tudo isso, por quê? Um dos motivos é esse: ignorância. Às vezes a gente não sabe disso. Tanta coisa acontecendo na sua vida que você deixou de acreditar nisso. Eu falo isso e para algumas pessoas, coitado do pastor, não me conhece. Se esse pensamento está passando na sua mente, é porque você precisa de um tratamento do Espírito Santo, mostrando para você, revelando para você. Eu não estou brincando, eu não estou falando isso para massagear teu ego. Eu estou te falando naquilo que eu acredito, eu estou te falando naquilo que a Bíblia ensina. Você nasceu para vencer, meu irmão, em todas as áreas da sua vida. Segundo motivo, medo. É impressionante a quantidade de vezes na Bíblia Sagrada que a Bíblia Sagrada fala a respeito de ter coragem. O primeiro versículo que eu decorei na minha vida foi Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes. Só que na tradução essa palavra não te espantes é seja corajoso, seja forte e corajoso. Forte e corajoso, forte e corajoso. É isso que diz a palavra. Mas não fica só lá. Em Deuteronômio capítulo 31, é linda essa palavra. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio 31, 6. Glória a Deus, glória a Jesus.
Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O Senhor nunca vai te deixar, o Senhor nunca vai te abandonar. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Ele não está dizendo para você não ter medo, ele está dizendo para você ser corajoso. E ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é enfrentar o medo, porque você sabe em quem você está confiando. Todas as vezes que Ele manda você ser corajoso, Ele está dizendo que Ele vai junto com você. Entendeu isso? Ele não está falando, seja corajoso, vai lá ver. Seja corajoso, menino, vai lá fora. Deus não faz isso com você. Seja corajoso, menino, vai lá ver o que é esse barulho. Deus não faz isso com você. Deus fala, seja corajoso, eu estou com você. Oh glória, Ele te sustenta pela sua destra poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, pastor, se eu sou tudo isso, por que não está acontecendo? Por causa da sua história. Aquilo que eu falei, que eu não vou repetir tudo agora. Assim como aconteceu, que você olha e você vê alguma coisa lá na história de Abraão, que você fala, se ele pudesse, ele tirava essa parte aqui. Moisés, se ele pudesse, ele tirava essa parte aqui. Davi, então, se ele pudesse, ele arrancava metade da história dele. Porque tem muita coisa que ele não gostaria que ficasse ali. Mas como a palavra de Deus traz tudo para nos ensinar, não escondeu nada. Conta tudo o que aconteceu com eles. Coisas que não são bonitas. Não são bonitas, não são bonitas. Como a minha história, como a sua história, não é toda bonita. Mas isso não impede de você se tornar quem você se tornou. Depende do que você faz com essa história. Se você não sai dessa história, as coisas não mudam. Se você não se arrepende dessa história, as coisas não mudam. Mas se você sabe o que fazer com essa história. Sabe uma coisa que eu descobri, irmãos? Eu estava me lembrando de algumas pessoas que eu conheço em áreas bem específicas. Eu me lembrei de um rapaz que eu conheci em Belém do Pará, que ele trabalha com pessoas viciadas em drogas. O trabalho que ele faz é uma coisa linda e é único, o jeito dele tratar. A maneira como ele trata com as pessoas dessa área, sabe, não tem firula, não tem conversinha. Ele não é meigo. Ele fala assim, tá na lata. Aí ele está nessa vida, nesse trabalho há muitos anos. E um dia, sentado com ele, numa madrugada, andando com ele, cuidando de adolescentes nas ruas, ele tinha uma Kombi nessa época. Eu falei, Naamã, olha o nome dele. Naamã, me conta a sua história. Ele era um cara que era drogado, que usava todo tipo de droga pesada. E olha o que está acontecendo. Deus pegou essa história feia da vida dele e usou para que ele pudesse entender como ninguém a situação daquelas pessoas que estão nessa mesma condição. E hoje ele é um instrumento para tirar essas pessoas dessa vida. Quem está entendendo isso? Eu recebi um rapaz na minha igreja uma vez que fazia parte da equipe da Jocum. E ele fazia um dos atores de uma peça chamada O Fardo. Era linda essa peça, ganhava muitas almas para Jesus com essa peça. Alguém aqui já viu essa peça? O Fardo, alguém já viu? Já viu? É lindo, é marcante. E ele era um dos atores dessa peça. E eu levei essa equipe para a cidade de Franca, onde eu era pastor. E eu marquei vários colégios, eles iam para os colégios e pregavam a palavra e ganhavam almas. Mas esse rapaz ganhava almas de um jeito, sabe, extraordinário. Naquela época estava uma moda de muitos jovens usarem moicano, e moicano colorido. Era um negócio diferente nas escolas. E tinha uns caras lá, sabe, com um jeitão assim bem diferente, principalmente para aquela época. E ele chegava nesses caras, ele franzia assim a sobrancelha, ele fazia assim com o dedo, e ele falava de Jesus de um jeito que eu falava, mas rapaz, esse cara vai apanhar aqui, isso não é a gente falar de Jesus não. E ele assim com os caras e tal, esse cara vai apanhar. Daqui a pouco o cara estava chorando, aceitando Jesus. Como é que pode? Que unção é essa que está na vida desse camarada? E daqui a pouco chegavam gente comigo dizendo assim, pastor, sabe aquele rapaz ali que se converteu, que está na igreja e tal, aceitou Jesus, foi lá, pastor, isso era o maior matador que tinha aqui no bairro. Rapaz, trate bem o irmão, cuide bem dele. Deixa desviar não. Né? Como é que pode?
carioca hospedado na minha casa. Cuidou do Lucas. O Lucas era criancinha. Larissa, acho que nessa época não tinha nem nascido ainda. Foi logo no começo. Larissa nasceu lá, mas foi um pouquinho depois. A pastora grávida. E esse rapaz dormia em casa. Aí um dia, já perto de ir embora, ele foi dar o testemunho dele para mim. Como que é o ser humano, né? Que talvez se ele tivesse me dado o testemunho antes, eu não deixava ele dormir na minha casa, não. O cara tinha sido matador. Matador, já tinha matado não sei quantos, e tinha assaltado o banco, e tinha feito não sei o quê. E agora Deus o usava de uma forma extraordinária para ganhar almas como eu nunca vi igual na minha vida. Uma parte da história da vida dele feia, que ele me contava e chorava. Ele traficava drogas usando o bebê dele, recém-nascido. Ele usava o carrinho do bebê junto com a esposa para poder traficar drogas. Era um cara totalmente perdido. Ele estava preso e uma senhora começou a visitá-lo e deu uma Bíblia para ele. Sabe para que ele usava a Bíblia? Usava o papel da Bíblia para enrolar baseado. Fumava a Bíblia. Ele fumava as páginas da Bíblia. Mas a mulher voltava. A crente lá insistia. A irmã do coque insistia. E um dia ele não aguentou mais, e a palavra entrou e arrebentou com o coração dele por dentro. E ele se entregou para o Senhor Jesus, ainda na cadeia, de uma forma extraordinária. Você está entendendo o que eu estou querendo te mostrar, meu irmão? A história não impede de você ter a sua verdadeira história. As lutas que você está passando, que você pode chamar de prova, sim, por enquanto é prova, mas o Senhor quer aprovar você através delas, preparar você que está passando por esse momento difícil, por essas dificuldades. Tudo isso o Senhor está usando para fazer você chegar onde Ele preparou para você chegar. Porque quando Deus age, como disse Jonatas ao seu escudeiro quando foram enfrentar os filisteus, Deus não precisa de muitos para salvar. Ele salva com muitos ou com poucos. Ele não precisa de espada. Deus é Deus, soberano Deus, soberano e poderoso Senhor, controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, creia no Senhor independente das histórias que não são boas da sua vida. Aquelas histórias que faz você chorar quando está sozinho. Aquelas que talvez você não tem coragem de contar para ninguém. Essas histórias, elas não têm poder de impedir de você chegar onde Deus preparou para você chegar. Quarto motivo: pessoas. Pessoas que estão à sua volta, pessoas más. A Bíblia fala sobre elas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Segundo Tessalonicenses. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A Bíblia está falando sobre homens maus, perversos, que tentam contra você, que tentam minar os planos de Deus na sua vida. Pessoas que do nada, numa conversa, são usadas para levantar uma história da sua vida que você luta para esquecer. E a pessoa faz questão de fazer você lembrar. Usados para te machucar, usados para entristecer você. Homens perversos, homens maus.
Eles sempre vão existir. Talvez as pessoas tiraram suas forças. Tem um ditado popular que eu acho muito engraçado, que diz assim: ei, fulano está alugando um apartamento na cabeça do outro. Sabe o que isso quer dizer? Entrou e fez morada na cabeça do outro. A pessoa não consegue pensar em outra coisa, só pensa no que aquela pessoa está dizendo para ela. Só fica pensando no que aquela pessoa disse de ruim para ela. Alugou um apartamento na cabeça dela. É isso. Não deixe que ninguém alugue apartamento na sua cabeça. Sua mente e seu coração é morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você perdeu a chance de aplaudir o Senhor. E por último, não menos importante, mas talvez seja até por ser mais importante, eu deixei para o final: desobediência. Deus tem tudo preparado para você ser um vencedor, mas a sua desobediência pode estar impedindo você de chegar. Em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Imagine uma pessoa começar um projeto já desse jeito aqui, ó. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Samuel falando com Saul, que tinha acabado de ser empossado como rei. E disse assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deixa eu só refrescar sua memória. Saul tinha oferecido sacrifícios para Deus, sendo que não era para ele fazer isso. Quem devia fazer isso era Samuel. Ele não esperou Samuel chegar para cumprir o seu papel, e ele tomou o lugar de Samuel praticamente. Ele já era rei e ele quis dar um de sacerdote. Fez as vezes do outro. Deus não aprova isso. E quando Samuel questionou, ele falou assim: mas é que eu precisava oferecer esse sacrifício para Deus antes de sair para a guerra, porque ninguém saía para a guerra antes de oferecer um sacrifício, holocaustos ao Senhor. É por isso que Samuel está dizendo: você acha que Deus se importa mais com o quê? Em que se ofereça sacrifício para Ele, ou que você seja obediente? Está entendendo que às vezes muita coisa que a gente faz para o Senhor não é o mais importante? Sacrificando para Deus, fala: antes de você sacrificar a mim, seja obediente a mim. É isso que eu espero de você. Seja obediente, é isso que o Senhor espera. Aí ele diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha que triste isso, irmãos. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O cara estava começando o seu reinado e já recebeu essa palavra de que Deus estava rejeitando. Você entende por que não deu certo? Porque Deus o rejeitou desde o começo. Por causa do quê? Da sua desobediência. Eu não quero ser prolixo, eu não quero me demorar mais, mas eu preciso apenas citar mais uma coisa para você. Ainda que Deus tenha um plano para exercer na sua vida, ainda que a sua história não seja tão bonita, e eu te mostrei que na história de grandes homens de Deus tinha coisa que também não era tão bonita, mas isso não impediu que eles chegassem onde eles tinham que chegar. Mas uma coisa tinha nestes homens e que não pode faltar a você: você precisa querer isso mais do que qualquer outra pessoa. Existem pessoas que sonham mais por você do que você mesmo. Teu pai te ama, tua mãe te ama, mas você não pode querer mais o seu sucesso do que eles. Você tem que querer mais. O teu pastor prega a palavra de Deus para você com um desejo sincero de que você cresça, avance, porque eu creio nisso. Mas eu não posso crer mais nisso do que você mesmo. Você precisa crer. Olhe para mim, por favor. Você precisa crer que o Senhor te colocou nesse mundo para ser um vencedor.
Você precisa crer e entender que isso não é palavra de efeito. Isso não é jargão. Isso não é ferramenta coach. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus que não volta vazia. Isso é palavra rema. É palavra que faz as coisas acontecerem. Receba em nome de Jesus essa verdade. Você nasceu para vencer. Fica em pé no teu lugar, por favor. Se fosse depender de uma história perfeita e bonita para a gente ser vencedor, era melhor a gente ir embora para casa e desistir de tudo. Tem ninguém aqui que tem a história só bonita para contar. Nenhuma pessoa relevante, nenhum vencedor tem só história bonita. Todo vencedor tem uma história que ele gostaria até de esquecer. Ele só não esquece porque, como vencedor que é, já entendeu que até isso colaborou, fez parte para que ele fosse quem ele é hoje. Só por isso que ele não esquece. Se ele pudesse, ele esquecia, porque às vezes são coisas feias que nós teríamos para contar da nossa vida. Mas se soubermos olhar para essas coisas, para enxergar o tamanho da misericórdia de Deus, se soubermos olhar para essas coisas feias da nossa vida, para enxergarmos o tamanho do amor de Deus, incondicional, nós vamos agradecer a Deus mesmo pelas coisas ruins que já nos aconteceram. Porque talvez, sem estas coisas ruins e feias da nossa vida, não teríamos chegado aqui. Talvez com uma vida aparentemente só bonitinha, a gente ia achar que não precisava de mais nada. Mas o Senhor, de uma forma extraordinária, nos alcançou, usando até as coisas ruins e as histórias de choro da nossa vida. Quer saber? O que importa é que estamos aqui. É isso que importa. Estamos aqui, na presença do Senhor. Louvado seja o Deus da nossa vida. Feche os teus olhos e receba toda essa palavra para dentro do teu coração agora. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem frustrar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Nada e ninguém pode impedir o que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, acredite nisso, meu irmão. Não importa se até agora, com a idade que você tem,
Você sente que a sua vida só andou para trás e parece que está tudo parado. E talvez pelo tempo que você está esperando, a sensação que você tem é que não dá mais para acontecer. É possível que as pessoas à sua volta, de alguma forma, acabem colaborando para você ter esse tipo de pensamento. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade que Ele me dá como pastor dessa igreja, eu declaro sobre a sua vida que caia por terra todas as palavras malditas, todas as palavras malignas, todas as lembranças amargas não tenham mais poder para ditar a sua vida nos dias de hoje. Em nome de Jesus, movido pela fé, eu declaro: começa um tempo novo na sua vida agora. Eu tenho a marca da promessa. Em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Para a glória que do teu Ele nome, me Senhor. fez. Eu tenho a marca do teu da nome, promessa. Glória a Deus. Eu tenho a Glória a marca Deus. da promessa. Glória a Deus. Mas quem vai apagar Louvado seja o teu o nome. selo que há em Louvado seja o teu mim? nome. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Glória a Jesus. Se decidido estou, Seja exaltado o teu nome, pois Senhor. quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falha. Eu sei que Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo aquilo que estava travando a vida desta pessoa, questões de ordem emocional, histórias mal resolvidas, pensamentos amargos, lembranças angustiantes, tudo aquilo que parava esta pessoa diante das decisões importantes da sua vida e da sua história, tudo aquilo que estava travando, neste momento, em nome de Jesus, haja uma liberação sobrenatural sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua unção seja derramada de forma extraordinária e poderosa. Que as coisas lindas que os céus sempre teve preparado, reservado para essa pessoa, comece a ser liberado agora. Receba em nome de Jesus. Receba a tua bênção em nome de Jesus.